que a palavra Ya significa verdade. Por isso é que em Quiyombo nós falamos Mino Ndidimutu Ubuya. Eu sou uma pessoa da verdade. Por isso é que nós falamos Yoleno Ya, outros falaram Hallelujah. Louvai a verdade. Uau. Ok. Só que uns falam altíssimo, mas não. Ya significa verdade. Ok? Por isso é que no Kimbundo, no Kikongo, sempre concordamos assim. É verdade, nós falamos Ya. Ya. Pensa que é calão? Não. Não. É mesmo nossa língua. Sim, porque em tudo que nós falamos, às vezes eu digo, tem o Ya. É Ya. Por isso, o irmão mais antigo que te protege, você lhe chama de quê? De Ya. Ya. Aquele que te mostra o caminho. Então, nós temos que articular bem, usar as palavras certas. Eu dizia que na nossa linhagem tem um profeta que se chamou Isaia. Os muçulmanos chamam ele de Isa, mas nós o chamamos de Isaia. Ele disse o seguinte: no futuro não vereis mais pessoas de língua sem sentido. Estava a falar de quê? Estava a falar dos gregos, dos romanos, que articulam, né, os seus bididi, né, sem, às vezes com um linguajar não limpo, porque nós temos duas dimensões, né? Temos dimensão positiva e dimensão negativa. E o alimento também depende desses dois lados. Vamos falar durante o processo da nossa conversa. Por que eu estou a falar isso? Porque me chamaste de situação, santidade. Né? Para o nosso povo, ser santo é o estado do espírito elevado. Mas para nós que somos da positividade, para nós que somos da justiça do universo, a palavra certa para a língua portuguesa é puro ou pureza. Por isso é que dentro do templo, em Zulu Salama, no passado, no Congo, de Antotila, dentro do templo tinha 3 níveis: lugar puro, aliás, pátio do templo, lugar puro e o lugar puríssimo. Eles traduziram de acordo à impureza da linguagem deles, chamaram lugar santo e lugar santíssimo. Então, eu não recebo este título de santo. Eu recebo o título de puro ou puríssimo. Mas como nós queremos falar de nós, trata-me como um totila. Um totila. Exatamente. Bem isso. Ok. Neta. Trata-me como um totila. Ok. Um totila taridiambu isso é votadi diante de mim. Caindo no congelo da situação em relação à vossa pergunta. Qual é o sentido ou significado ou a força ou o surgimento do nosso nome e o nome que eu tinha antes desse? Sim. Certo? Bem, eu já sou pedra antes de ter conhecido a realidade da nave física que me trouxe aqui, porque nós descendemos do Pemba Kalunga, do mundo das ideias, do mundo espiritual para o mundo físico. Se eu perguntasse vou te chamar do jeito que tem que ser chamado, você diz assim, Kwakocima, né? O Kwakocima, né? Mas vou lhe chamar com maior força, um Kwakocima, né? Porque um Kwa é o sentido de todo ser. Se eu te dizer assim, o dono da verdade, um Kwa Maludi. O Senhor da verdade, um Kwa Maludi. O Senhor das coisas boas, um Kwa Mambo Mambote. Aquele símbolo que pessoas usam de Anke, não é Anke. Aquele símbolo chama-se um Kwa. Um Kwa. Ok. Mas eles meteram Anke. O símbolo da vida. Sim. O dono. O dono, um Kwa. O dono, o proprietário. O Senhor. O ser. A pessoa. Tipo, essa é a forma mais pura e mais antiga de dizer pessoa em Kikongo, um Kwa. Pessoa de bondade, um Kwa Mambote. Pessoa de maldade, um Kwa Mambi. Agora, vieram depois de um tempo, a língua evoluiu muito, essa questão toda. Então, um Kwa Kusima. Certo. Obrigado. Agora, ok. Eu dizia, vou tratá-lo assim, um Kwa Kusima. O meu nome é um nome já previsto. É um nome já previsto. Eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha casa. E as portas inferiores não prevalecerão nela. E o que for ligado aqui na superfície
da terra será ligado também nos céus e vice-versa. Tadi significa pedra. Sim. Ok. E por que Tadi? Se nós voltarmos no passado, quando a gente saía do Egito, o Mvangi, o pai e a mãe, os nossos criadores, ao nos tirarem de lá para nós vir constituir o nosso povo aqui, nós tivemos que passar por provas para provar de que nós merecemos estar aqui, diferente daqueles que já estavam aqui. Por exemplo, como é que funciona? Tu és dono do espaço e colocas melhores lugares e todos os teus filhos querem ficar no quarto principal. Então tu dizes assim, tá bem, quem quer ficar no quarto principal? Eu quero ficar no quarto principal. Quem é mais? Eu quero ficar no quarto principal. Tá bem. Você pode ficar no quarto principal. Aí passa 5 dias, ele não cumpre as regras dentro do quarto principal. Então tem que sair. Vem você. Então, o mundo foi criado para um propósito. É uma casa, é um lar. Não é conforme falam, essa terra é um lar. E dentro deste lar, todos os filhos do sistema, do pai e mãe que criaram, foi escolhido um para viver aqui. Então ele teve que passar por um processo de prova de que merecia ficar no lugar mais privilegiado da casa. E o lugar mais privilegiado da casa é a África Central. Na verdade é Congo, que era chamado de Kananga, que eles chamaram de Canaã. Então quando nós saímos lá do Egito para cá, nós saímos lá do Egito para cá para simbolizar o nosso antepassado bateu na pedra e saiu água. Onde é que sai água? Na pedra. Onde é que sai diamante? Na pedra. O ouro? Na pedra. Então o rei tinha que receber o título de pedra. Porque é ali onde saem todas as preciosidades e todas as coisas que alimentam as necessidades mais prementes do ser. É na pedra. A água do mar é a mesma água que nós bebemos nos rios. Passa por um lençol salino, sobe pelas pedras, é filtrada e vem nos rios. Depois que os animais e todas as plantas bebem e consomem, ele abre novas comportas para equilibrar por meio de chuvas, porque senão a água acabaria. Porque nós bebemos, tomamos. Então é um processo infinito. Quem faz todo esse processo é a pedra. Por isso é que ele diz, eu sou a rocha da vossa salvação. É simbólico. Então, o meu nome, como Rei Divino, quando eu falo Rei Divino, as pessoas gostam apenas de ler, porque já passou 400, 500 anos, mas olhar assim, o indivíduo cara a cara, e te dizer assim, olha, ele é um Rei Divino, você começa, mas Rei Divino como? Porque as pessoas têm outra noção do Criador, um outro conceito sobre o Criador. Se pensasse que o Criador é uma energia, conforme nós sabemos, é uma força, é vida, é uma centelha, é um átomo, é um átomo, nós falamos de tona, por isso é que o princípio é o verbo kutona. Então, quando ele diz que eu sou o princípio e o fim, vamos traduzir mono, ngena, tona e tsukulu. Agora vamos lá no ambo tsuku. Eu sou, como é que falamos? Eu sou o átomo e também sou o lar que se esconde a informação. Então, pedra, Tadi de Ambuíço. Por que ele se apresentou como Tadi de Ambuíço? Porque o ser, vamos falar ele na unidade, né? Olha, macho e fêmea. O nosso corpo é universo micro. O nosso arredor é o macro. Isso aqui representa o universo. Cusaba. Congo voltou no mapa.